E os artistas estão todos reunidos, é só alegria, é quase uma comunidade hippie da cultura. Tá na hora de montar o conselho. Ah, Homer Júnior, como consegue ter esse cabelo tão bonito e grande? Com shampoo e se lavando, sempre lavando. Homer Júnior, você nos ensina a fazer amor. Não, não é só alegria. Vamos falar de conselho de cultura e colegiados setoriais. Meu Deus, mas o que são os conselhos de cultura? Os conselhos de cultura são canais efetivos de participação representativa, ou seja, as pessoas que estão lá representam outras pessoas, representam outros segmentos. Normalmente, os conselhos de cultura são formados por membros da sociedade civil e do poder público, respeitando a proporcionalidade de 2/3 da sociedade civil para 1/3 do poder público. Os representantes da sociedade civil normalmente têm algum vínculo com a área representada, sejam eles artistas mesmo ou simpatizantes das áreas que eles representam. Antigamente, os conselhos de cultura tinham um papel fiscalizador e sua postura se resumia a isso. Hoje, com o amadurecimento das políticas culturais, o que se vê é uma convergência de diálogo nos conselhos de cultura e sua postura é muito mais propositiva. Hoje, os conselhos de cultura trabalham tanto recebendo as demandas das suas setoriais, quanto na formação dos seus membros, quanto na multiplicação das informações sobre políticas públicas. Nessa esfera, então, surgem os colegiados setoriais de cultura. Mas o que são os colegiados setoriais de cultura? Os colegiados setoriais de cultura são um espaço de convergência do espaço das setoriais de cultura. Setoriais de cultura é um termo adotado pelo Ministério, que depois foi replicado pelo Estado e pelos municípios, que são as áreas artísticas, dança, teatro, música, artes visuais, audiovisual, moda e por aí vai. Eles também funcionam como espaço de assessoramento, tanto do Conselho de Cultura quanto do Executivo, da Secretaria de Cultura. Depois das proposições do Sistema Nacional de Cultura para implementar o sistema estadual, os sistemas municipais de cultura, a gente tem uma convergência então desses diálogos. Nós temos o representante dos colegiados setoriais ocupando a sua cadeira respectiva à sua setorial dentro do Conselho de Cultura. Por exemplo, um representante de um colegiado, o representante do colegiado de capoeira. O representante dele, o coordenador do colegiado, ele normalmente ocupa uma cadeira dentro do Conselho de Cultura. Ele é representante do colegiado de capoeira e ele representa o colegiado de capoeira também no Conselho de Cultura. Essa proposição acaba estreitando o diálogo e tornando o diálogo muito mais dinâmico, muito mais ágil entre as partes. O interessante desse formato é que a necessidade real de quem está trabalhando na área chega nas representações e chega para diálogo direto com o executivo. Esse formato é bastante interessante, mas tem alguns problemas. Esses problemas não dizem respeito à legitimidade, mas à funcionalidade dele, à forma como ele opera. Quais são eles? Um problema muito comum que se encontra é que os colegiados setoriais são representados por figuras do executivo. Bom, vamos analisar. Os colegiados setoriais são uma figura de representação, diálogo de uma determinada setorial que podem ter representantes do executivo, mas eles estabelecem uma função de assessoramento do executivo e do Conselho de Cultura. Se o representante, o coordenador é do executivo e ele vai dialogar com a Secretaria de Cultura, que é do executivo, bom, nós temos o executivo dialogando com o executivo. É um diálogo esquizofrênico, não funciona. Isso tem muitas vezes a ver com a forma como se estabelece a lei e a forma como a comunidade encara suas representações. Outro problema que se enfrenta é a questão da democracia visto como um mito romântico. Estamos aqui reunidos hoje em pé de igualdade, debatendo sobre cultura, que alegria! Não, muitas vezes não é alegria, muitas vezes é cansativo. Mas calma lá, eu não estou falando que democracia é ruim, muito pelo contrário, mas democracia é um exercício cansativo e moroso. Os representantes vão ter que ter muita paciência, porque a democracia se faz ouvindo todas as partes, deixando que elas se manifestem, e muitas vezes elas se manifestam 1, 2, 3, 10 vezes, e todas as partes têm que se manifestar para se estabelecer uma democracia plena. Então, o processo democrático dentro dos colegiados setoriais, dentro do Conselho de Cultura, é moroso. Para isso é necessário paciência. É importante que todos que façam parte entendam que é um processo moroso. Do contrário, há uma evasão das representações. Outra questão que um Conselho de Cultura, um colegiado setorial tem que encarar também
é que artistas normalmente engajados têm opiniões muito fortes e dificilmente são unânimes. Não é unânime essa história. Para isso que serve o conselho, para isso que servem os colegiados, para as representações e para o diálogo das diversidades. Lembrando que os colegiados setoriais representam as setoriais de cultura e o conselho de cultura representa todas as áreas da cultura. A divergência de opiniões, os contra-argumentos, é justamente isso que faz tanto os colegiados quanto o Conselho de Cultura crescer e amadurecer no seu debate. Um problema que se tinha nos modelos anteriores de Conselho de Cultura é da falta de representatividade da setorial, do representante daquela área. Normalmente ele era uma pessoa conhecida que aparecia lá em determinada reunião e acabava ficando por lá sendo representado. Com a função dos colegiados setoriais terem a votação, a escolha, o debate, ter a sua representação, nós temos um representante dentro do conselho que normalmente é legítimo, é atuante. Mas cuidado, há diversos municípios que ainda não têm esse debate e que têm essas representações que são para inglês ver, que não servem para nada a não ser para alimentar o próprio ego dos representantes. O desafio das representações de cultura é grande. Estabelecer o diálogo com a esfera pública, garantindo o desenvolvimento de políticas, ao mesmo tempo que promove a capilaridade de diálogo entre seus pares. E aí, no teu município tem conselho de cultura? Tem colegiado setorial? Não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda e até semana que vem. Valeu!